Esse mapinha, Soluções para Estudar, é baseado num campeão de memorização chamado Renato Alves. Ele dá cursos de memorização no Brasil inteiro e uma frase famosa dele é o seguinte: não pergunte para o seu filho se ele estudou, pergunte se ele sabe estudar. E aqui a gente vai falar de algumas dicas do estudo, tá? Acho que está um tamanho bom para a gente acompanhar. A primeira ideia é começar, né? Não deixar para depois. Muitas vezes a pessoa quer fazer um regime, ela fala, olha, semana que vem eu começo, nas férias eu vou começar e vai postergando. Como o estudo é uma coisa importante, comece agora. A ideia é ter um motivo para estudar, ter objetivos, pode ser um objetivo de fazer uma faculdade, ou de servir melhor, ou de aprender alguma coisa que a gente queira, aprender um idioma para viajar. O importante é ter o objetivo, criar essa motivação. Depois criar um horário, né? Um horário para o treino, um horário e uma disciplina. Esses são os primeiros passos. Uma base da, do estudo é a leitura. Então, é bom você fazer uma avaliação da sua velocidade, da sua capacidade de compreensão, ver se você precisa ler algum livro sobre leitura, leitura dinâmica, no caso, né, ou leitura eficaz. Tem vários livros interessantes, nós vamos falar numa outra ocasião sobre a leitura só. Mas é a base do aprendizado está na leitura, né? Então, é bom a gente ter uma noção de como é que está a nossa leitura. Vamos passar agora para o aprendizado. O aprendizado envolve o quê? Envolve a gente captar a matéria, né, abastecer a nossa cabeça. Então, tem vários modos de abastecer. O mais comum é assistir aulas. Existem aulas online, existem aulas presenciais, mas a ideia qual que é? Que na aula, como a gente fica meio passivo, o professor que está ensinando, a gente tem que respeitar, saber ouvir, etc., e procurar entender na aula, para depois a gente estudar em casa. Então a gente entende na escola e aprende em casa sozinho. Olha só, a aula a gente é passivo, né? A gente fica lá esperando, perguntando, quem pensa, quem resolve, quem explica é o professor. E com o estudo individual a gente passa a ser ativo, né? O que é uma consequência prática disso? Você percebe que como você aprende quando você estuda sozinho, se você estudar para ensinar os outros, vai ser a maneira mais eficaz de você aprender. Vou mostrar essa pirâmide aqui do lado daqui a pouco, mas pensa assim, estudar em grupo é estudar sozinho para explicar para o grupo. Não é estudar duas pessoas o mesmo assunto ao mesmo tempo, né? Né? Essa é a ideia de estudar separadamente. Depois, através da leitura, leitura de livros, apostilas, etc. É mais ou menos o jeito que todos nós abastecemos. Agora, uma dica grande que a gente sempre fala é a questão do ensinar, né? Já falou que a gente pode ensinar falando dos objetivos, dos pontos principais, da validação e das provas. Mas um jeito de ensinar com poucas palavras é como é que eu começaria a falar desse assunto? Metáforas, historinhas que eu poderia associar. Isso aqui é como tal coisa que a pessoa já conhece. E se você conseguir explicar com poucas palavras de uma maneira simples, é porque você aprendeu. Analisa essa pirâmidezinha aqui do lado, olha só. Isso aqui, de uma maneira natural, se você lê simplesmente por ler, sem a preocupação de anotar nada, de explicar nada para ninguém, depois de 15 dias você retém só 10%. Quando você ensina, você retém 95%. Então, essa ideia de ensinar é a coisa mais eficaz. Você vê quando discute 70%, por quê? Porque você já está interiorizando o assunto que você aprendeu. E fazer perguntas, né, para poder assim aprofundar o que você vai ensinar, o que você está aprendendo. O que, que é isso? Quem fez? Quando foi? Onde? Como? Por quê? Uma conclusão disso. Então, são perguntas básicas que servem para qualquer assunto. Estudar malária, né? O que que é malária? Quem que criou? Quem que descobriu a malária? O que que acarreta a malária? E assim por diante. Aprender a fazer essas perguntas básicas para qualquer assunto. Aí vem a ideia da organização, né? Olha que interessante. Organização material. Saber onde estão as coisas, manter o material adequadamente, os lápis apontados, as folhas
os cadernos arrumados, né? Os livros sem rasgar, sem nada, para a gente ter acesso ao material, não perder tempo procurando coisas. Depois, anotar os compromissos, né? Aprender a fazer mapas mentais, aprender a escrever e ter um horário para cada coisa, né? As coisas importantes a gente tem que ter um horário. Importante essa ideia. Aprender a se organizar, comprar uma agenda ou simplesmente anotar compromissos e atividades que a gente tem que fazer. Isso tem que estar na nossa agenda, ok? Vamos passar para memória. A memória é onde a gente guarda o conteúdo, né? É o que a gente vai, é o nosso arquivo para a gente procurar o conteúdo. Então aqui tem algumas dicas, né? Essa dica já super batida, né? A gente estudar no mesmo dia. Então a revisão do estudo tem que ser 1 hora. 1 hora normalmente é logo em seguida da aula. Seria o ideal, a gente terminar a aula e já fazer uma pequena revisão. Agora, se o professor não faz isso e se a gente também não faz, a gente estuda no dia. No dia seguinte a gente faz uma revisão, depois de uma semana, depois de um mês e de 6 meses. Mas com essas três primeiras aqui, um dia, 1 hora, um dia, uma semana, a gente grava bem melhor. Tem que criar esse hábito. Como é que a gente revisa? Através dos mapas mentais. Você bate o olho, 1 minuto de revisão, você lembra o conteúdo do dia anterior. E às vezes acrescenta alguma coisa a mais. Tá? A questão de criar o hábito do estudo, o hábito de memorizar também. Hábitos a gente decora dessa maneira. A gente pratica eles normalmente no mesmo horário, em torno de 21 a 30 dias. Para criar um hábito, a gente tem que repetir. Repetir o horário de estudo, no caso, que a gente está falando de estudo, repetir o horário de escovar os dentes, vai criando um hábito, tá? Essa é uma ideia interessante com relação à memorização dos hábitos. E memorização de fatos simples, uma tabuada, um, um bit de inteligência, que nomes, idiomas, né, vocabulário para idiomas, etc. É você repetir 3 a 4 vezes por dia, espaçadamente, não é ficar repetindo em seguida. Então você passa 10 bits de inteligência, por exemplo, 10 nomes de cães, raças de cães, repete aquilo, daí 3, 4 horas, repete de novo, depois mais 3, 4 horas. Em 3, 4 dias você não esquece nunca mais aquilo, tá? Que por 5 dias já é certeza que você não esquece mais. A tabuada é um desafio interessante. Quem não sabe tabuada, criança, repete a tabuada durante 3, 4 dias dessa maneira aqui, né? Você vai ver que nunca mais esquece. Recita a tabuada uma vez, depois uma de manhã, depois do almoço, depois à tarde, depois à noite. Não esquece mais. Interessante a ideia, né? Aqui nós vamos passar agora para os obstáculos, os problemas que tem para o estudo, né? E vamos falar das várias questões aqui. A primeira ideia que eu acho interessante é a gente analisar isso aqui, de economizar-se, né? Não vou estudar agora, vou estudar mais para frente, eu posso me cansar, etc. Eu pergunto, você está se economizando para quem? Para quando? Porque a vida passa, o tempo não volta. Então, o que é importante, começa a fazer, toma essa decisão e começa. Não fica se economizando na vida. Economizar no esporte, economizar no cansaço, economizar no estudo. Aí você vai ficando uma pessoa medíocre. Não se economize, tá? Essa é uma dificuldade que a gente tem que tomar uma decisão de parar de ter dó da gente mesmo. Depois, a dificuldade da memória. A gente já falou aqui de algumas dicas da memória, né? Mas a ideia qual que é? É jogar tudo no longo prazo. Então, essa aqui é para jogar uma coisa sem muita carga emocional no longo prazo, essas dicas de memorização. Ou então, associar uma carga emocional. Carga emocional a gente exagera, a gente põe velocidade, a gente já falou disso no outro item, né? No outro vídeo. Mas treinar a memória para a memória ficar muito boa é fundamental. A concentração. A concentração depende muito do nosso interesse, né? Então, interesse pela coisa. Assista uma aula prestando atenção, ouvindo, vendo, fazendo perguntas, né? Isso desenvolve a sua concentração. A leitura, que tem algumas partes da leitura, mas talvez a mais difícil seja o vocabulário, né? Vocabulário a gente adquire à medida que a gente usa o vocabulário, senão a gente esquece.
Tem uma frase aqui, ó, penso porque falo, que é muito interessante. O vocabulário ajuda o nosso pensamento. Se você não sabe pensar, muitas vezes porque você não tem palavras adequadas para amarrar os pensamentos, tá certo? Fazer palavras cruzadas, etc., ajuda a adquirir vocabulário. E depois aqui vem a parte do raciocínio, né? Raciocínio lógico e abstrato. O raciocínio abstrato, a gente ganha muito fazendo a leitura. Problema interessante, né? Muitos alunos entram na faculdade de engenharia, etc., sem raciocínio abstrato. Você fala, como assim? Porque eles não estão acostumados a ler. Então, vai ter curso de leitura de filósofos, etc., uma leitura mais densa, claro, em faculdade de engenharia, faculdade de medicina, faculdade de direito, porque o pessoal não está acostumado a ler, né? Então, não sabe, às vezes, imaginar as coisas. Raciocínio abstrato é ruim porque não lê, não imagina transformar aquelas palavras em leitura, tá certo? Essa é uma ideia do como estudar, né, do como aprender, segundo o Renato Alves. Ficou um pouquinho longo esse vídeo, 11 minutos.